participação agora aqui no Jornal da Manhã é do nosso mestre José Desidério. Bom dia, Desidério. Bom dia, mas bom dia mesmo, especialmente para você. Ontem, feriado, Dia da Consciência Negra. E a Capela do João de Camargo teve um ato religioso com a participação do padre Kojak. Muita música. O Nhô João, ele foi reverenciado. É o caso da Denise Camargo. Eu começo a matéria de hoje com ela, Denise Camargo. Conforme eu disse, a Denise Camargo abre a matéria nesse dia consagrado ao 20 de novembro, a consciência negra. Teve também a Lei Áurea, teve também a Dona Cida, a Mãe Preta. Como é que a Denise define esses 3 momentos que você é um monumento? Eu defino esse momento como a continuidade. Eu sou a continuidade, os que estão aqui hoje é a continuidade da luta dos nossos ancestrais, é a continuidade de Zilá Gonzaga, é a continuidade de Dona Vida Seabra, é a continuidade de João de Camargo e de tantas outras pessoas que passaram e estão ainda nessa terra. Nós temos que lembrar a nossa ancestralidade, tanto as que se foram, que Deus recolheu, como as que estão presentes. João de Camargo está aqui? João de Camargo está, espiritualmente ele está o comandante dessa nave chamada Capela João de Camargo. E o seu espírito, ele permanece no nosso meio, fazendo os milagres a quem pede com fé. Um abraço da Rádio Jovem Pan e parabéns aí, você é especial. Muito obrigada, mestre, por estar sempre presente conosco. O senhor também é uma referência de presença pra gente, tá bom? Muito obrigada, Xalá abençoe imensamente o seu caminho. Muito obrigada. E o professor da FATEC, José Moura, ele veio reverenciar João de Camargo, veio reverenciar a presença daquelas pessoas que têm tudo a ver com João de Camargo. Zé Moura, conta para os ouvintes da Rádio Jovem Pan, para o senhor que é professor, que define bem a formação das pessoas. Isso é religioso? É místico? É verdadeiro? O senhor fez uma pergunta também, né? Já me colocou numa situação, mas eu diria assim, que tem um pouquinho de cada, né? Tem um pouquinho de cada e é muito representativo, né? As expressões que a gente percebe aqui nessas apresentações, elas mostram assim, uma tradição, um resgate, né? Da tradição, tanto na parte cultural, né? E essa sensação de pertencimento, né? De uma coisa, um dia, né? Foi muito sofrido e que a gente continua ainda sofrendo algumas consequências desse dia passado, né? Mas eu diria assim, pro senhor, que nós não podemos misturar, né? Uma cultura, essa riqueza da nossa cultura com a política e com a religião. São coisas que eu acho que deve ter, sim, os seus valores, mas discutido dentro das partes, né? Que diz respeito. Mas acho interessante, acho bastante significativa essa participação. Sim. Última pergunta da Rádio Jovem Pan, para o senhor até aplaudir o que o senhor disse. A fé, a presença de Deus ainda existe. Deus é fundamental. Eu não saberia explicar para o senhor, assim, na essência, o porquê. Eu, por exemplo, eu tenho um comportamento, uma ação que eu sempre busco Deus, né? Eu saberia explicar, né? Essa riqueza que eu tenho quando eu estou próximo, né? A Deus, né? A coisa divina, né? Essa sabedoria que Ele nos dá é fundamental. Sem Deus, nós não teríamos, né? A riqueza da vida. Um abraço da Rádio Jovem Pan e parabéns, viu? Obrigado pro senhor também. É sempre bom vê-lo, senhor, viu? É um prazer mesmo. Dá um abraço no pessoal lá no Kiko e todo mundo. Deixa eu conversar com o Matheus. O Matheus tem uma coisa muito interessante, porque ele é jovem e ele está acompanhando 13 de maio, está acompanhando a Consciência Negra, está acompanhando Dona Cida e João de Camargo. Como é que você define este dia de hoje com o que você está vendo aqui com esse pessoal? Olha, o dia de hoje é muito importante, conscientização mesmo para a expressão da cultura negra. E é uma pena que a gente só lembre disso em novembro, no dia 20 de novembro. Deveria acontecer o ano inteiro. Então você defende que tem que bater sempre. Com certeza, a gente precisa cada vez mais entender, eu falo isso como homem branco, entender a cultura negra, se aproximar dela e valorizar, porque a cultura negra construiu a nossa cultura brasileira. Porque tem um detalhe importante, está diminuindo o público aqui. Com certeza, a gente precisa que o público cresça a cada ano e que a gente participe, se envolva e se conscientize, buscando sempre aprender com a cultura negra. Um abraço à Rádio Jovem Pan Sorocaba e parabéns por você, pela sua visão ampla do que é a consciência negra. Muito obrigado, eu que agradeço. Deixa eu conversar com a Ana Maria, porque ela participou desse momento importante. Como
como ela tem um elástico conhecimento da vida, ela pode responder 3 perguntas que eu vou fazer da Rádio Jovem Pan para Ana Maria. Ana Maria, como é que Ana Maria define a Lei Áurea? Como é que Ana Maria define a Mãe Preta da Dona Cida, que foi construída por Oswaldo? E como é que ela define o Dia da Consciência Negra? Porque, Ana Maria, são 3 tipos ao mesmo tempo. Realmente, são 3 tipos ao mesmo tempo. Veja bem, Desidério, quando a gente fala, quando a gente num 20 de novembro se encontra e tenta mostrar para toda a população a importância do ser, não só o ser negro, mas o ser humano, seria muito mais fácil se todos nós tivéssemos tido uma criação, uma educação, uma cultura que fosse real, não baseada em fatos importantes. Fato importante é um 13 de maio, por exemplo, mas importante é o 20 de novembro, quando nós passamos a pensar insistência desse povo na resistência. Para nós, o 20 de novembro torna-se muito mais próximo. O João de Camargo, por exemplo, hoje ele está aqui presente? Está, Desidério, está sim, balançada, porque na minha casa, com a minha avó, meu João era tão presente, o João era tão amigo. Ana Maria, um abraço da Rádio Jovem Pan Sorocaba e parabéns, será um monumento. Não, aí fica difícil, né? Uma boa tarde. Tudo isso só é possível ouvir aqui na Jovem Pan de Sorocaba, jornalismo número 1 no Ibope e a rádio mais lembrada no Top of Mind. No Jornal da Manhã.